Oi, alunos! Tudo bem? Hoje o assunto da nossa aula é... E o que é uma correlação do ponto de vista estatístico? Essa correlação, ela pode ser, então, positiva ou negativa, e ela pode ser entre duas ou mais variáveis. O que implica, então, a correlação? Nós temos uma correlação que a gente chama de proporcional, ou uma correlação positiva, e uma correlação inversamente proporcional, ou uma correlação negativa. O que isso quer dizer? A correlação proporcional significa que quando uma variável sobe, a outra sobe também. E a negativa significa que quando uma variável desce, a outra sobe. Então, se aqui nós temos o y e o x, lembrando que o y vai ser sempre a variável dependente, a variável a ser explicada, e o x vai ser a variável independente, a gente observa aqui que quando o y está grande, o x está pequeno. E aqui é quando o y está grande, o x está grande também. E a mesma coisa, quando o y está pequeno, o x está pequeno também. Então, essa é a correlação que existe entre as variáveis. A correlação ainda é um teste de hipóteses. O que é, então, a questão da hipótese do ponto de vista da correlação? A correlação ela tem como hipótese nula que não existe correlação entre as variáveis. Então, a gente aceita ou rejeita a hipótese nula com base no P. Né? Então, se o P for maior que 0,05, a gente aceita a nula, e se o P for menor que 0,05, a gente rejeita a nula. Outra coisa importante é que além do valor P, da hipótese, vocês têm então o valor R. E o que é o valor R? O valor R é o que indica essa correlação, porque essa aqui é uma correlação didática, uma correlação perfeita. Então, a correlação, a força que essa relação tem, ela é dada pelo R. E o que é o R, então? É a medida, é a quantificação dessa correlação. É o R que vai dizer se a correlação é positiva ou negativa. E é o R que vai dizer se ela é fraca, média ou forte. Então, a quantificação da correlação fica assim: um R maior do que zero indica uma correlação positiva. Um R menor do que zero indica uma correlação negativa. Além disso, então, independente se positivo ou negativo, a correlação ela sempre vai entre 0 e 1 ou menos 1 e 0, sendo que quanto mais perto do 1, mais forte é a correlação. Quanto mais perto do menos 1, mais forte é a correlação negativa. Então, a gente trabalha com o R no formato modular, ou seja, essa análise que eu vou explicar, tanto faz se é para o lado positivo ou negativo. Então, uma correlação que vai de 0 até 0,3, o R é uma correlação fraca. Se vai de 0,3 até 0,7, é uma correlação média. E se o R for maior que 0,7, então é uma correlação forte. Temos a premissa, né? Quando a gente fala em correlação, nós temos o teste de Pearson, que são para dados paramétricos, e o de Spearman, que são para dados não paramétricos. Mas normalmente os dados possuem correlação, significa que eles possuem um padrão. E se eles possuem um padrão, a gente consegue prever um comportamento. E prevendo um comportamento, a gente cria então uma equação preditiva, que é a regressão. A regressão, ela não é mais um método inferencial, a regressão é uma análise preditiva. A regressão, ela pode ser de vários tipos. Nós estudamos 2 tipos de regressão: a regressão linear e 2, a regressão logística. O que explica elas é a equação y igual a A mais bx, sendo A
a constante, B, o valor associado à variável independente, e Y, a variável dependente a ser explicada. A regressão linear, ela é uma regressão apenas para variáveis do tipo quantitativa, tanto para variável dependente quanto para variável independente. E aqui, então, a regressão logística, nós temos a variável dependente, então ela precisa ser categórica obrigatoriamente. E a variável independente, daí não tem exclusividade. Podem ser categóricas ou escalares. Ela analisa, então, a relação entre a variância dos casos em relação à variância total, numa medida chamada de R². O R², ele vai de 0 a 1, sendo que a gente pode transpor isso como porcentagem. Então, quanto maior for o R², maior é a variância explicada por essa equação matemática. Então, se eu tiver um R de 0,7, eu estou dizendo que eu explico 70% da variância dos casos. Então, entenderam o conteúdo de hoje? Espero que sim. Um beijo!